uma única certeza sobre a autoria, Marco. Eu Hum. tenho uma certeza. A minha única certeza é que não foi escrito por qualquer outro autor bíblico, né? Não acho que foi Paulo, não acho que foi Pedro, não acho que foi ninguém. Assim, foi escrito por alguém, obviamente, mas não acho que foi escrito por qualquer outro autor do Novo Testamento. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Marcos Botelho. Eu separei, e você vai assistir agora, os melhores momentos de várias lives que eu faço semanalmente sobre interpretação bíblica. Antes da gente entrar no vídeo que eu separei, eu gostaria de dar uma dica para você que gosta desse assunto. Eu fiz uma sala de Telegram onde diariamente eu posto áudios e vídeos para quem está interessado em estudar a Bíblia e entender os princípios hermenêuticos. É de graça, é só você baixar o aplicativo, que é como se fosse um WhatsApp. E por que eu criei esse grupo de Telegram gratuito? Primeiro, porque fica mais fácil para mim mandar esse material para você. Segundo, porque não vai ter algoritmos. O que eu mando a gente vai poder conversar diretamente. E terceiro, porque eu acredito que os princípios hermenêuticos de interpretação bíblica devem ser ensinados para todos e não apenas para pastores. Então a gente se vê na sala de Telegram, que você encontra o link aqui embaixo. Baixa agora. Vamos lá para o vídeo? Iago, vamos falar sobre essa carta maravilhosa, carta aos Hebreus, que ela encontra ali depois das cartas paulinas. Isso talvez já pode indicar alguma coisa, né? Você vê como é que é? Uma vez eu aprendi com o Vitor Fontana, nosso amigo em comum, eu falava assim, mas me fala um pouquinho mais, Vitor. Por que você acha, tem várias teorias do cânon, né? Aí o Vitor uma vez falou, nunca mais esqueci, tá na ordem de empilhamento. Então você pegava as cartas de Paulo, as maiores você põe mais baixo e as últimas você põe no final ali, que você empilha e fica mais fácil você guardar na caixa ali sagrada dos documentos, no baú e tudo mais. Eu falei, caramba, que gênio, tão simples e tão gênio. E aí eu perguntei isso para ele, eu falei, mas se Hebreus é longo e tá no final, quer dizer que a igreja primitiva já sabia que não era de Paulo ou já colocou... E aí ele... Eu preciso dar uma olhada nisso que eu não lembro. Aí não mudou de assunto. Mas que essa carta, ela verdade, é maravilhosa. Ela é, mas fala. Sim. A igreja primitiva reconhecia a Epístola aos Hebreus majoritariamente como uma carta paulina, ainda que alguns pais da igreja tivessem dúvidas sobre sua autoria, né? E os motivos de ter dúvida pela autoria são os mais diversos. Pela linguagem da carta, que é muito anormal à linguagem paulina. Você tem a carta não ser uma carta que se apresenta de forma formal, como Paulo sempre o fez. Alguns temas teológicos são tratados de um modo bem diferente da linguagem e do caminho de argumentação que era comum a Paulo. Então, alguns pais da igreja, já muito primitivamente, diziam que é uma carta que provavelmente não vinha de Paulo. Lembra que, uma vez que a carta aos Hebreus não tem uma autoria no próprio texto, crer nela como uma carta de alguém é algo externo ao próprio texto. Você tem, por exemplo, teóricos hoje que vão olhar para a carta de Pedro, para a carta de Paulo, e questionar a autoria. Geralmente são teólogos de linha mais liberal. Agora, uma vez que uma vez que a carta aos Hebreus não tem a autoria declarada no texto sagrado, então a gente pode especular sobre a autoria. E a grande questão é que as pessoas acham que isso é muito importante. É importante saber quem escreveu. Mas, na verdade, uma vez que a carta era de uso corrente entre as igrejas do período primitivo, a gente pode confiar no modo como a igreja primitiva recebeu esse documento, ainda que a autoria não estivesse especificada no documento. Eu recebo muitas perguntas nas minhas caixinhas do Instagram, o pessoal dizendo, mas se Hebreus não tem autoria, não é? E as pessoas muitos achavam que era de Paulo, significa que ela pode ser retirada do cânon, que o cânon errou, não é? E o critério de canonicidade, como é que fica? Mas o que a gente sabe é que o critério de canonicidade maior, não é? O primeiro critério de canonicidade da igreja primitiva é a inspiração, era que aquele texto era inspirado. E os modos como eles usavam para receber esses documentos era o fato do documento ser de uso corrente da igreja. Eles receberam de uma fonte primária um documento que eles julgaram apostólico,
não ficou registrado a nós quem escreveu e quem a igreja considerava realmente como autor. A gente tem algumas opiniões difusas, a maioria achava que era Paulina, mas veja, essa maioria também estava especulando sobre quem era o autor primário daquela carta. Mas a igreja primitiva recebeu como um documento direto dos apóstolos, né? Então a gente pode receber também da mesma forma. Agora eu tenho uma única certeza sobre a autoria, Marco. Eu tenho uma certeza. A minha única certeza é que não foi escrito por qualquer outro autor bíblico, né? Não acho que foi Paulo, não acho que foi Pedro, não acho que foi ninguém. Assim, foi escrito por alguém, obviamente, mas não acho que foi escrito por qualquer outro autor do Novo Testamento. A linguagem, o vocabulário, a sintaxe, o tipo de grego, até o tipo de argumentação não combina com nenhum outro autor do Novo Testamento. Então, não sei quem escreveu, mas eu sei quem não escreveu, né? E eu não acredito que tenha sido qualquer outro autor do Novo Testamento. Né? Paulo pode escrever coisas diferentes nas suas cartas, usar linguagem diferente nas cartas, mas o tipo de texto que a gente tem em Hebreus é muito próprio, é muito particular, o que faz com que ele seja um ponto fora da curva de muito do que é o texto do Novo Testamento. Ali na Hebreus, a gente pode concluir que é da patotinha de Paulo, talvez um dos discípulos ali que pelo menos tinha contato com um dos maiores discípulos de Paulo, que é Timóteo. Por outro lado, a teologia hoje ela é colocada mais para o lado joanino, seria isso? Ela não é tão paulino. Ele parece mais tipo de linha se fosse falar de teologia bíblica, ou nenhuma, você acha? Eu acho que Hebreus é muito particular. Ele tem alguns pontos que lembram teologia paulina, principalmente. Se a gente fosse relacioná-lo com um personagem do Novo Testamento, certamente seria a figura de Paulo, por causa dos temas que são tratados, principalmente o modo como se lida com a antiga aliança. Existe talvez alguns ecos com 1 e 2 Coríntios, existe alguns ecos com Romanos, mas algo bem distante, assim, em termos de linguagem de apresentação, o que faz crer que o autor da Epístola aos Hebreus ou tinha contato com Paulo, ou tinha contato com alguma fonte comum a Paulo, mas que era independente o bastante para escrever um texto que não tivesse característica de pena paulina. Mas você tem, né, quando ele fala ali sobre a lei, sobre o antigo pacto, sobre a antiga aliança, lembra muito e condiz muito com Paulo. Ele tem mais temas comuns com Paulo do que com qualquer outro escritor do Novo Testamento. Mas bem, Paulo escreveu muito mais, tem muito mais acervo paulino para a gente comparar. Então faz com que pareça, né, e seja muito fácil a gente achar ecos nas cartas de Paulo. Eu chutaria que seria um texto de alguém que teve muito contato com o próprio apóstolo. Mas eu já ouvi de um dos exegetas, eu não sei se foi Bernard Shaw, agora eu não lembro mais, que eles falavam que a figura do Cordeiro Pascual, comparando com Jesus, não era paulina, era muito joanina e de Hebreus. E Paulo tinha uma outra figura do sacrifício, porque são muitos sacrifícios, né? Mas é interessante ver essa discussão de linha, porque no final das contas, o importante da gente entender do autor é o que o próprio texto traz para a gente. A gente sabe que é um grande conhecedor, não só da língua hebraica, no sentido ali, o cara está dialogando o tempo todo, mas também um tipo, quase que dá a impressão que é um sacerdote escrever, né? Alguém que conhece os sacrifícios, as cerimônias, a história ali. Então, assim, é interessante quando você vai ler, porque a gente vai buscar o que é esse autor pelo próprio texto, vai nos trazendo também da onde é, e tem muita gente que gosta de tentar posicionar o texto em algum período ou alguma região, se é mais da Galileia ali, mais para o sul, ou se é um texto mais ali de alguém de Jerusalém, como Tiago era, alguém mais ali do polo. É interessante. Mas continuando. Tá, vamos continuar, vai. Certo. O autor aos Hebreus ele tem um tipo de texto muito erudito. O grego de Hebreus, na minha opinião, é um dos gregos mais elevados de todo o Novo Testamento, o que faz crer que o autor é uma pessoa de estudo, né? Talvez tenha sido alguém de treinamento formal na cultura judaica, talvez alguém que veio, né, de um tipo de treinamento mais desde a infância. Por isso algumas pessoas falam de Apolo, né,
com alguém que foi ensinado e perito na escritura judaica. Mas, bom, no fim das contas, isso importa muito pouco, né? O que importa é a gente entender a linguagem do autor, entender o texto, ver o que é que o texto diz propriamente e encontrar o significado próprio dele. A hermenêutica nos ajuda muito, os processos culturais sempre são úteis, mas no fim das contas o texto fala com autoridade e podemos encontrar uma boa compreensão do texto através daquilo que ele próprio fala. Eu gosto muito do que o Van Hooser diz, que o texto é um baú de tesouros, né? Ele é um poço, um mar de significados de onde a gente retira essas informações. A gente pode encontrar muito, entender muito da própria Epístola aos Hebreus a partir do seu próprio texto. É maravilhoso. Você tinha uma coisa para falar a mais, que eu tinha falado que o autor, a gente só podia pegar informações da carta. Que, aliás, eu gosto sempre de falar, vai parecer meio óbvio, Iago, mas eu gosto de fazer essas coisas porque eu tenho alunos que se converteram esse ano e estão com o primeiro contato com a Bíblia, e tem gente metida a teólogo aqui. Então, assim, uma coisa só. Né? Hã? Como nós dois. Isso. Então, uma das coisas saudáveis é que quando, para tudo, até mesmo, por exemplo, carta de Tiago. A gente não sabe que Tiago é esse. Se é o Tiago, irmão de Jesus, se é um outro Tiago, qual discípulo. A gente sabe que é Tiago, servo do Senhor. Então, o melhor que a gente pode, em vez de ficar pegando na tradição quem é ele e tentar emendar, a gente descobrir ele pelo que o texto diz. Evangelho de Marcos. Que Marcos é esse? A gente costuma emendar com João Marcos ali, com Jesus, mas isso o texto não diz claramente. Aquele João Marcos é o que escreveu. O melhor que a gente pega é o Evangelho de Marcos e ver quem é esse autor, o que ele o texto traz para a gente. Então, a maior autoridade de alguém que vai interpretar é o texto, não é a tradição eclesiástica, não é os elementos externos, é o texto. E é isso que eu e o Iago estamos tentando discutir um pouco sobre o autor de Hebreus pelo próprio texto de Hebreus. Você ia falar mais uma coisa aí. Eu acho que eu falei, o pessoal deve ter ouvido aí. Mas eu quero ouvir, eu não sei. Eu não lembro mais. Tá bom, tudo bem. Você tinha falado que você tinha certeza que não era o outro, pela forma escrita é bem diferente. Eu tenho que confessar, minhas línguas originais não são tão fortes para eu chegar nesse tipo de comparação, mas tudo que eu leio diz a mesma coisa sobre isso, sobre o quão rebuscado é o texto de Hebreus e que é quase incomparável com outros. Agora, deixa eu falar uma segunda... Eu demoro para fazer exegese de Hebreus, porque tem muita... que a gente chama de apax legomena, né? São palavras que só ele usa, ninguém mais usa, é bem dificilzinho. Uma segunda pergunta muito importante quando a gente vai fazer um estudo de um documento bíblico é o primeiro público. Sim. Quem é o público-alvo? Quem é o primeiro leitor daquele documento? Às vezes fica fácil, quando Paulo vai mandar uma carta, ele coloca o nome dele e ele coloca o destinatário, né? Ali, quem são, qual igreja que está, em que região. Quando a gente vai para um profeta no Antigo Testamento, às vezes ele fala o nome do rei, a gente consegue saber se é o reino do norte, o reino do sul, se está antes do exílio ou depois. Em Hebreus, a gente tem quantos elementos e o que a gente pode falar desse primeiro público para a gente tentar ter o ouvido do primeiro público? Legal. Muito do que a gente faz no Novo Testamento é tentar montar o público a partir daquilo que está sendo resolvido. Eu tinha um professor no seminário que dizia que a gente, quando olha para o Novo Testamento, a gente não tem o martelo, a gente só tem a marca da martelada. Então a gente tenta descobrir como era o martelo pela martelada. Então a carta é isso, é uma tentativa de solução de um problema, e à medida que a gente vai lendo a carta e vendo como é que a carta é, o que é que está ali, a gente acaba aprendendo, né? Aprendendo sobre o que foi usado, o que é que estava tentando ser resolvido, digamos assim. O que a gente sabe é que esse escritor provavelmente é um pastor, né, que é extremamente inteligente, no modo como ele coloca, versado em retórica grega, com muito conhecimento do Antigo Testamento, estava longe daquelas pessoas, né, e estava tentando resolver alguns problemas. O contexto era certamente um contexto de perseguição. Principalmente em Hebreus 10, a gente vê muito
sobre isso, mas no 14 também. Perseguições, prisões, humilhações públicas, confisco de bens, tudo isso certamente é parte da realidade daquelas pessoas. O que faz acreditar que a carta vem dos dias de Cláudio, certo? Pelo menos posteriores a Cláudio, Nero, algo assim. Existia um tipo de vinculação com o judaísmo naqueles autores, ou naqueles destinatários. O que a gente encontra na carta, isso é muito interessante, esse é um ponto interpretativo muito, muito, muito importante, tá? Uma das principais argumentações do autor é que eles não deveriam ficar se unindo, certo? Se unindo ao judaísmo para tentar fugir de perseguição. Então, o que parece aqueles homens estavam sendo tentados a um tipo de sincretismo religioso, e esse sincretismo religioso se dava em tentar trazer rituais do judaísmo para o cristianismo, de forma a criar um tipo de nova religião, digamos assim, onde você tem Jesus de alguma forma, mas você também tem todos os rituais da fé judaica e um tipo de participação íntima com a fé judaica, não é? Por que isso? Por causa da perseguição, principalmente. Aqueles homens sendo perseguidos, eles precisavam fugir de toda aquela perseguição, e como o judaísmo era a religião oficial e o cristianismo não era, se unir ao judaísmo era muito útil para que eles sofressem menos. Por isso, constantemente, o autor vai motivá-los, dia após dia, carta após carta, capítulo após capítulo, a não se deixar levar, né, pelas facilidades de se unir novamente aos rituais do judaísmo. Pode falar, Marcos. Uma coisa interessante que N.T. Wright vai falar no seu livro A Biografia de Paulo, ele vai trazer várias consequências da mensagem de Paulo para o primeiro século, era exatamente isso, porque Paulo, aonde ele ia, ele começava sendo perseguido, às vezes era pelos da cidade, às vezes era, e várias vezes era pelos judeus, né? Ele fala isso várias vezes, não só ele, mas Lucas também fala, ele ia para a sinagoga, pregava, era rejeitado, os gentios aceitavam sua mensagem. Só que tinha um problema que o N.T. Wright levanta, que vários acordos foram feitos para a estabilidade de Israel no primeiro século. Sim. Por exemplo, o israelita, o hebreu não podia ser chamado para o exército romano porque ele guardava o sábado, ele não participava dos jogos porque ele não poderia ficar nu, que era comum lá nos coliseus e arenas da vida. E então ele tinha que guardar o sábado, era até pelo imposto interferia. E quando você tinha porque no primeiro século tudo é judeu, né? Tudo judeu. Quando você tem esqueci o nome daquele César que na década de 50 expulsa os judeus de Roma e depois ele morre em 54, os judeus voltam, que muito provavelmente foi porque foi uma das razões da carta aos romanos. Esqueci o nome desse César, mas ele considerava todo mundo judeu, cristão ou não. Não tinha essa dicotomia que quem está dentro tem, né? E aí, o que o N.T. Wright coloca, que eu acho muito interessante, é que é o seguinte, se o judeu abrisse mão do sábado, das comidas separadas e dos seus rituais, ele seria um cidadão que não ia poder fechar com os privilégios, principalmente os privilégios do templo, que, na verdade, no final das contas, não adiantou nada, que no ano 70 cai tudo. E aí, essa é a perseguição dos zelosos, né? Ali contra Paulo e contra tudo mais, e dá a impressão que é o que está acontecendo aqui. Essa perseguição vem de Roma, mas também vem... E é quase como assim, eles dizendo, ou vocês voltam para o judaísmo raiz para ter a estabilidade, e aí o que o autor de Hebreus está dizendo, que isso seria quase uma apostasia, a gente pode discutir isso mais para frente, dizendo, não faça isso, cara. Perante a perseguição, não vai voltar a antiga aliança, que é tão menos, porque toda a construção tem assim, olha, se você voltar para o menor, é tudo que é a coisa mais absurda que você poderia fazer, por causa da segurança, e lá no final, como você falou, ele vai falar muito sobre esse tratar de Deus no sofrimento. É um pouco disso, né? Apesar que você datou Hebreus mais para frente do que eu costumo datar, porque
Eu sei que é um argumento fraco, a ausência de uma citação ao invés de uma citação, mas pelo autor não falar muito da queda de Jerusalém, eu ainda coloco um pouco mais atrás do que Domiciliano, do que Nero, mas mesmo assim, é uma perseguição, isso é claro que está ali, sim, né? Sim. Agora, assim, eu acredito, a carta deve ter vindo antes da queda de Jerusalém, né? Principalmente pelo modo como o texto de Hebreus 13 fala sobre termos um altar, né? Termos uma oração fora dos muros da cidade. Né? Aqueles irmãos certamente tinham uma relação íntima com a adoração em Jerusalém. Entende-se tradicionalmente que aqueles irmãos eram aqueles que foram perseguidos em Atos 8:1, né? E caíram dispersos por toda a Ásia Menor. O que é muito disputado, obviamente, né? A referência a Roma, né, da Itália, aliás, a referência à Itália em Hebreus 13, também como por parte do destinatário, né, os da Itália, né, o saúdam e tal, faz com que muitos acreditem que o autor está em Roma, escrevendo para pessoas que vivem fora da Itália, a posição do Kistemarker, do Metzinger, de vários outros autores, ou havia talvez pessoas de fora da Itália enviando saudações para o que estão na Itália, né, a posição do Gantry, por exemplo. Mas, de fato, a gente não tem detalhes sobre quem é esse pessoal, né, quem eles são. O que a gente sabe, e isso é tudo que a gente precisa saber em tese, né? Qual é o problema que eles têm, né? E esse é o grande ponto que a gente é abençoado através da carta de Hebreus. A gente sabe qual é o problema que eles têm pelo problema que o autor está resolvendo, que é esse problema de apostasia por sincretismo. Né? Apostasia por sincretismo. A palavra que aparece muito em Hebreus é a ideia de retroceder, de voltar atrás, e outra palavra que aparece muito é a ideia de continuar, de seguir para frente. Eles queriam retroceder aos rituais do judaísmo como um tipo de abandono da fé por adição, era um abandono por adição, adicionar elementos da fé que não eram bíblicos, não eram corretos, que já ficaram para trás, para tentar se aproximar de Deus e fugir da perseguição de alguma forma. Isso é o que a gente sabe com clareza sobre quem era esse público, e eu acho que essa informação que, na nossa cabeça, na leitura da carta, nos ajuda a entender o todo do texto que está nos sendo dado. O John Stott, ele coloca também nesse ponto de que alguém lá na Itália escrevendo para uma comunidade ao redor de Jerusalém, que eu acho que faz muito mais sentido a discussão toda sobre os rituais do templo com alguém que está em crise lá do que alguém que está na capital, e aí na capital já se foi muito dos rituais, a não ser pelas peregrinações. Mas isso também até no texto é difícil saber. Eu dei a impressão de que era mais para frente, eu estava querendo falar mais no sentido de perseguições que se deram, que se intensificaram com a história. Eu citei Nero mais para frente, Domiciano, mas eu não estou querendo dizer que a carta é necessariamente desse contexto, desse ambiente, mas eu vou da escalada de perseguição que se deu. Porque exatamente, para o pessoal entender, a escalada vai piorando até o texto de João. Até piora, mas o texto de João em Apocalipse é o ápice da perseguição e a gente vai ver isso muito claramente quando ele revela Apocalipse. Por que o autor ele já começa falando muito de anjo? E a gente não está acostumado com isso, porque no Novo Testamento quase não se fala em anjo. No Antigo Testamento é uma enxurrada de anjos, assim, a gente já vai ver na Torá muito anjo. E aí os anjos têm várias. Eu entro nas discussões aqui, os caras têm vários nomes para anjos. Aí você tem os Elohims, aí você tem serafim, que é uma categoria que nem deveria existir, que os caras decidiram não traduzir, que quer dizer serpentes. Aí aparece 8 vezes, uma não traduz porque não quis colocar serpentes diante do trono ao redor. Bom, são discussões dessas, mas tem anjo ou seres celestiais a beça no Antigo, no Novo tem um pouco ali na anunciação de Jesus, e depois a gente não tem mais isso, assim. Então, a minha pergunta é por que o autor começa com essa questão de anjo nos 2 primeiros capítulos? Para ele parece ser tão importante falar que Jesus é mais que um anjo, ou sei lá o quê. Legal. O modo como o autor aos Hebreus tenta criar sua argumentação a favor de que os cristãos permanecessem e continuassem na fé, ao invés de retroceder ao judaísmo, é mostrar que Jesus é maior do que vários dos elementos que eram considerados superiores do judaísmo. Então, o judaísmo, ele acreditava que sua revelação era superior, porque ela também era uma revelação que veio das mãos de seres espirituais. Então,
Você não podia rejeitar o texto de Moisés, porque ele veio e nos foi entregue também por meio de anjos. Isso está nos Salmos, isso também é muito da tradição rabínica que é posterior ao período de escrita do Antigo Testamento, que dizia que por meio de anjos eles tinham recebido a lei. Né? Como o autor de Hebreus, no capítulo 1, começa a falar acerca de Jesus ser o ápice da revelação, ou seja, vocês têm a revelação do Antigo Testamento, mas a revelação de Jesus é superior, então ele começa a mostrar Jesus como alguém que é maior do que os anjos. Veja, o Antigo Testamento nos foi entregue não só por Moisés como homem, nos foi entregue por Deus, isso foi atestado pela presença de anjos. Então ele vai dizer, muito bem, mas Jesus era maior do que esses anjos. E isso faz com que a revelação de Jesus deva ser colocada também em consideração nesse grande escopo de revelação que nós temos, que inclui o Antigo e o Novo Testamento. Então ele fala de anjos para falar de revelação, para mostrar que Jesus é grande, maior que anjos, para a partir daí deixar claro que a revelação em Cristo Jesus do Novo Testamento, da Nova Aliança, era superior, não é, em qualidade à revelação que tinha sido entregue por meio da atuação de anjos no Antigo Testamento. Eu queria ter uma curiosidade para saber sua opinião. No Antigo Testamento, sim, a gente tem as teofanias, que várias vezes me parece que é ou de Jesus, ou se refere a Deus ali, com alguns elementos que parece que ser de Jesus. E no Antigo Testamento, às vezes, esse anjo do Senhor, que é esse nome específico para essa teofania de Deus, alguém que deixa de ser adorado, muitos colocam ali que já é Jesus aparecendo. Ela não foi ressaltada no Novo Testamento por quase nenhum dos autores, e Hebreus é um que vai puxar um pouco esse elemento, porque já no Novo Testamento, principalmente pelos gregos, estava quase beirando a adoração a anjos ali. Eles tinham e aí eles falaram, não vamos confundir, que é quase assim, a pergunta que geralmente a gente faz a gente não pode colocar que essas teofanias, o anjo do Senhor é Jesus, porque ela não foi legitimada no Novo Testamento. Mas o Novo Testamento também está com cuidado ali, dizendo, os caras já estavam ali falando, eles eram doidos, principalmente os gregos, para negar a encarnação corpórea de Jesus. Então, dá a impressão que os autores bíblicos fogem dessa referência de anjo e o autor de Hebreus, ele está falando sobre inspirar, mas ele decide tocar nisso aqui. Você vai por essa linha ou você acha que nada a ver? Eu concordo quando você fala sobre o Novo Testamento não validar o anjo do Senhor como Jesus, né? Não dá para dizer que não era, certo? Mas também não dá para dizer que era. Não é? Eu acho muito complicado esse tipo de linguagem, porque o anjo no Antigo Testamento ele representava quem Deus era naquele cenário. Veja, Jacó lutou com o anjo, mas o que diz no texto é que ele lutou com Deus, porque naquele tempo o representante era o próprio representado de alguma forma. Então, quando ele luta com o anjo, ele luta com aquele que Deus enviou, então ele lutou contra o próprio Deus. Né? O mensageiro do rei era o próprio rei, né, presente naquele lugar. Então, quando a gente olha para o Antigo Testamento, vê o anjo do Senhor, e a linguagem parece muito divinizada, não acho que é porque era Deus ali, tinha que ser Jesus ali. Né? Eu acho que é porque era o representante do próprio Deus ali. Né? Eu acho que é um caminho mais seguro de interpretação. Nessa discussão em Hebreus, seria o lugar perfeito para dizer, olha, Jesus ali já estava lá, entregando a lei e tal, e o autor não faz isso. Né? Isso não é explicitado, não é colocado. Há uma preocupação até em, digamos, mostrar Jesus como superior a qualquer anjo. Usar a linguagem de anjo do Antigo Testamento para falar de Jesus me parece inadequada, considerando todo o esforço do autor de Hebreus de colocar Jesus como superior aos anjos do Antigo Testamento. Só mais uma coisinha aqui. A única coisa que eles colocam é que às vezes os anjos eles não deixam ser adorados, e quando é o anjo do Senhor, ele deixa, né? Você vai ver até já no final em Apocalipse. Uma das coisas que quando eu estava lendo, expondo o Evangelho de João, dá a impressão que todo aquele paralelo que Jesus está falando, que ele é o pão que desceu do céu, e que Moisés, quando desceu, ele desceu com sombra, ele não desceu com o que era legítimo, dá a impressão que Jesus está colocando que ele entregou, ou que ele estava lá, pelo menos, entregando a lei no Monte Sinai, quase como, eu sou Deus, eu sou maior do que Moisés, ele fala isso claramente em João. E aí se joga um pouco disso aí,
ele é um dos representantes que está o tempo todo ali com Deus ou se manifestando através de Deus. Mas eu entendo essa... A gente tem que ser bem claro que isso já é um passo além, né? Talvez é o que a gente chama de inferência a um texto que não está lá ali, alguma coisa para ler. E a gente lembra também que muitos ali, os pais da igreja, queriam encontrar Jesus no Antigo, né? Era essa busca, mais do que os autores bíblicos encontraram, eles queriam encontrar mais. Então, por isso que a gente também, historicamente, tem esse receio de, não, vamos ver se alguém falou que era Jesus ou não, e não tinha. Mas eu acho que isso tá ótimo, porque está dizendo, olha, de qualquer forma, os anjos, tradicionalmente, podem ter até dado a mensagem lá, mas Jesus é muito maior que os anjos, né? Sim. Seria isso. É por isso que a partir do capítulo 3, ele se esforça para falar de Moisés diretamente, né? Ele vai mostrar Jesus não é só maior do que os anjos, que davam peso e validação a Moisés de alguma forma, mas é maior do que o próprio Moisés, né? Ele vai dizer que Moisés serviu na casa, mas Jesus serviu sobre a casa, né? Então, Jesus seria alguém que estaria acima do próprio instrumento de Deus no Antigo Testamento como revelador, né? Então, eu quero fazer... ele faz esse pulo do capítulo 2 para o 3 para falar de Moisés e 4 para Josué, que Josué e Moisés... Josué é o segundo Moisés, que não se encaixavam tão bem, mas eles aceitaram ali. Você tem isso muito claro no final de Deuteronômio ali. Essa passada de bastão dizendo, olha, ele está ocupando o Moisés para valer, porque o Moisés já tinha morrido, né? E você, então, está colocando... Por que você acha dessa linha que o autor de Hebreus está fazendo ali para aquele primeiro público que era tão necessário? Porque, se eu entendi errado, você está quase colocando como uma escada. Tem a entrega dos anjos, que ali era no Monte Sinai, ou muito que acontece, mais para frente, se eu não me engano, ele vai se referir ao Monte Sinai também, né? Sobre os montes. Sim. E aí você vai ter Moisés... E você tem o discípulo de Moisés pegando o bastão, né? Ele vai mostrar que Jesus é supremo sobre todos esses elementos. Mas por que ele faz essa hierarquia? Ou é só uma... Vamos dizer assim, eu não gosto dessa palavra, mas é uma coincidência de Moisés e Josué estar na frente depois dos anjos? Não, eu não acho que é coincidência, não. Ele está falando sobre revelação. Tanto que os primeiros 4 versículos é sobre revelação. De Hebreus 1 a 4, né? Fala que a revelação em Jesus é superior que as revelações dos profetas, de várias maneiras que aconteceram e tal. Ele fala dos anjos, porque os anjos eram os validadores, né, da revelação da lei. Ele fala de Moisés como aquele que trouxe a lei, né, principal agente da lei. Ele entra para Josué. E eu acho que ele fala pouco de Josué. Para mim, o foco dele não é Josué, é Canaã, certo? Por mais que haja... Geralmente as Bíblias trazem isso, Jesus é maior que Josué. Mas para mim o foco dele não é discutir Josué, é discutir Canaã e o descanso em Canaã. Não é? Josué entra como um coadjuvante para mim em Hebreus 4. Não é? O Canaã é o personagem principal. O descanso de Canaã e o descanso em Jesus, como uma terra muito superior. Não é? A terra prometida de Hebreus 4 é o descanso. O sábado de Hebreus 4 é o descanso na obra perfeita de Cristo Jesus. Ele segue, então, falando depois disso dos sacerdotes. Então, veja, ele tem um processo que fala de os anjos que balizam a revelação de Moisés, então Canaã com Josué, e os sacerdotes, ele vai discutir o sacerdócio de Jesus e o sacerdócio do Antigo Testamento. Porque o que ele está fazendo? Pegando os grandes pontos altos da formação da revelação da Antiga Aliança e contrastando com a pessoa de Jesus e aquilo que ele tem para oferecer para a gente. Depois de discutir, por exemplo, bastante sobre sacerdócio, ele vai discutir bastante sobre lei, por exemplo, né? Sobre Jesus ser a nova aliança, né? Ele discute sacerdócio para depois discutir aliança. E vai dizer, o sacerdócio de Jesus é superior, né? A gente pode se gastar um pouco mais nisso, passa muito tempo falando de sacerdócio, quando ele termina de falar de sacerdócio, ele fala de aliança. Há uma nova aliança superior à antiga aliança, né? Isso, ele fala de culto, fala de sacrifício, então ele está entrando dentro desses aspectos sacerdotais do Antigo Testamento, que também são pós-Moisés, também são pós-Canaã, criando uma grande história da redenção, que é contrastada com a história da redenção do Antigo Testamento. Certo. Deixa eu só entender as tipologias aqui, que não negam
a historicidade, os anjos representam a revelação, Josué representa a entrada de Canaã, nada mais justo, os sacerdotes representam todo o templo ali. Moisés está representando o quê? Sacrifício, de redenção, né? Moisés ele é o instrumento de revelação, né? Moisés foi o que foi o mensageiro de Deus para trazer a mensagem do Sinai, apresentar o antigo pacto, apresentar a antiga aliança, né? E Jesus aparece ali como alguém que vem trazer uma nova aliança, né? Um novo pacto, né? Que não é mais no monte lá, mas agora no novo monte, né? Como é discutido em Hebreus 12. É bem legal porque o autor de Hebreus ele tá discutindo muito o Antigo Testamento, né? Então você precisa, para interpretar bem Hebreus, interpretar bem o Antigo Testamento. Então, aquelas Bíblias de referência cruzada, né? Cara, são maravilhosas para Hebreus. Porque isso aqui é uma referência ao versículo tal. Então ele faz muita citação, muita alusão, né? Principalmente no começo do livro, mas ele continua fazendo. Se você não tiver voltando ao Antigo Testamento de novo, você perde a argumentação dele, que é fundamental. Tudo que ele fala é contrastando com o Antigo Testamento. Uma coisa que é importante se você é estudante de teologia ou interpretação bíblica, há uma tendência nossa estar tão empolgado no texto de Hebreus, ou Mateus também, que faz muitas citações, que a gente vai lá ler o versículo e pá. Mas se você tiver o exercício de ir com calma e ler o contexto da citação, porque a citação é apenas um hiperlink da história toda. A citação muitas vezes não faz nem muito sentido, é só aquela parte mais forte ali que está trazendo um contexto maior. É tipo Paulo, quando vai citar Abacuque, que o justo viverá pela fé. Se você pegar o hiperlink, nem faz tanto sentido a impressão ali do contexto, mas se você pegar todo o livro de Abacuque, você fala, agora entendi. Então, não tenha preguiça, porque Hebreus vai citar 70 vezes o Antigo Testamento e aproximadamente 20 e poucas vezes o Novo mesmo ali, os textos que já estavam circulando, ou que ele ouviu de Jesus, a gente não sabe, ouviu, ou pegou alguma coisa das cartas, e ali ele está fazendo esse vai e vem, que é muito comum dos profetas também, né? Eu perguntei de Moisés, principalmente pela divisão que a Bíblia hebraica tem, o Tanaka, né? E a gente queria saber se ele estava representando a Torá mesmo, ou mais específico como pessoa. Mas eu entendi isso. A minha primeira pergunta é: o que o autor... Porque a gente, quando vai nos sacerdotes, a gente já quer ir para o Antigo Testamento. Mas nem... A gente, é lógico, precisa ir, mas eu queria... que o público do primeiro século, o público que está sofrendo, o público que aceitou Jesus, mas está com pé lá e pé cá, assim, tá bom, majoritariamente judeu, tem gentil também, mas é o cara que tem uma tradição ali, aceitou Jesus como Messias, começou a sofrer perseguição, aí os caras perguntam, que ungido é esse que a gente está sofrendo mais que antes? Já estava ruim com Roma, está piorando com Jesus... E aí ele fala, e o que esses caras têm na cabeça de sacerdote e como eles leram esses capítulos, que a gente vai ali do capítulo, deixa eu ver, eu pus aqui, anotei, do 5, primeiro 1 até o 10, ele vai ser bem forte, depois ele vai desenvolver bastante sobre o sumo sacerdote. Como é que eles viam o sumo sacerdote ali? Porque várias vezes a gente está lendo na Bíblia e a gente vê 2 sumos sacerdotes. Em Atos vai falar de 2 sumos sacerdotes. Você vai ver que tinha Caifás e você tinha um outro... Qual que era o outro? Anás. Você tem Caifás e Anás. E eles estão simultâneos no primeiro século, que já está bem errado. Como é que pode ter? E alguns colocam que eles revezavam anualmente, porque um entrou pela família e outro entrou por um acordo com Herodes, o pai, e Roma. Então você fala assim, por que tem 2 ali ao mesmo tempo? Não sei se você já até leu isso em Atos, quando tinha os 2 ali. Certo. A figura do sacerdote naquele período exatamente, né, era uma figura muito poderosa, justamente por causa de amálgamas políticas, né? O sacerdote, ele era também alguém que prestava um serviço quase público. O sacerdote era um tipo de mediador para eles.
falando de Antigo Testamento, o sacerdote era alguém que fazia mediação entre os homens e Deus. Havia uma mediação ali. Ele fala que Jesus é o único mediador, é justamente porque Jesus assume o que é o ministério do sumo sacerdote. É ele que nos revela a pessoa de Deus diretamente. Então, quando Jesus começa a falar sobre o ministério dos sacerdotes, quando o autor aos Hebreus começa a falar do ministério dos sacerdotes do Antigo Testamento e dos rituais que se perpetuavam ainda naquele tempo entre os judeus, ele está falando uma coisa muito séria. E ele faz o que parecem ser duas críticas ao sacerdote, mas são críticas ao sacerdote dentro da sua figura, né, do que ele realmente era. O sacerdote é um pecador, ele tem que fazer sacrifícios por si mesmo. Mas veja, Jesus não era, Jesus não teve que se sacrificar por si. O sacerdote tem que todo ano entrar para fazer sacrifícios de novo e de novo. Jesus não, sacrificou-se uma vez só e de uma vez para sempre, o que mostra que o sacrifício de Jesus é superior ao sacrifício que é entregue aos sacerdotes. Então, o que o autor dos Hebreus quer é fazer com que aqueles irmãos tenham menos confiança na obra visível dos sacerdotes humanos, para que eles tivessem mais confiança na obra invisível, plena e perfeita do nosso sumo sacerdote que estava nos céus, ao lado do trono de Deus. É muito interessante que o autor dos Hebreus dá muita ênfase ao fato de que Jesus está ao lado de Deus do seu trono. Por quê? Porque o sacerdote estava ao lado de tronos políticos também. Era um homem muito poderoso, né? E o autor diz, olha, o nosso sumo sacerdote está do lado de Deus, do trono do Senhor, de onde sai graça e ajuda em tempo oportuno. Não é? Parece que ele está dando, não se deixe iludir pelos poderes humanos. O nosso sacerdote tem um poder muito superior do que de Anás, ou de Caifás, ou de quem quer que seja. Isso eu acho muito provocativo, porque muito se coloca, eu não lembro qual que era o teólogo que eu estava lendo, que no primeiro século, eu acho que era o Tim Mack, ele fala que no primeiro século o sacerdote estava fazendo muito papel de lobista. Era o cara que ia lá no trono de César, assim, aquilo ali, ou o governador ali, o tetrarca que estava ali, para garantir a estabilidade. Tudo ali era questão de estabilidade para ver se a legião não ia entrar e destruir o que era mais sagrado, que era o templo ali. Então eles queriam garantir isso. E quando o autor bíblico que coloca ali que é o nosso sumo sacerdote, ele não está nesse trono aí, que é o trono do tetrarca, né? Ele está no trono celestial. É uma provocação, na minha opinião, aí é uma provocação direta ao sistema que já tinha sido corrompido ali, já estavam pensando muito mais na garantia da religião do que no que era certo, né? No que era justo. Eu vejo também uma crítica muito forte aí, e aí vai rechear, Iago, com a cereja do bolo, que nenhum outro ator, ninguém, é uma dos elementos mais estranhos, no mínimo. Eu quero ouvir a sua opinião, porque ele vai trazer, é lógico, os salmos são extremamente messiânicos, vários salmos, né? Não todos os salmos. Eu estava até lendo agora a crucificação de Jesus. Nesse domingo eu preguei sobre a crucificação de Jesus em João. É o Salmo 22 ou 32? Eu acho que é 22 completo ali, né? E o 34. Então você vê ali o Salmo. E aí ele puxa o Salmo 110 para falar sobre o sumo sacerdote, que dá a impressão assim, que ele fala, e na verdade, gente, vamos falar sério, Jesus não é nem da ordem de... Ele é de uma outra, ele puxa uma outra linhagem, que a gente chega, vai falar de Melquisedeque, a gente fala, quem que é esse? Que a gente está lendo ali, vamos voltar, quando é que... E aí, quem nunca olhou uma concordância bíblica para falar, onde esse Melquisedeque entrou? Aí ele entra em Salmos, e aí ele entra lá no começo de Abraão, que a gente nem entendeu, pensou que era aquelas historinhas de Abraão, sabe? Que ele foi num rei, fez alguma coisa com a mulher dele, você passa, né? Fala assim, é para mostrar umas coisinhas de Abraão, histórica, para a gente entender, mas vai logo para o que importa, que é o sacrifício de Isaac. Porque assim, como a gente... O dia que a gente decide ler a Bíblia para valer, a gente passa por umas histórias, depois percebe que ela é muito importante. Volta aí que você passou rápido. Abraão, a gente geralmente fica quando Deus fala com ele, da promessa, né?
e vai para Isaac. No máximo, a destruição de Sodoma e Gomorra, que é legal também, pensar nos fogos lá, nas coisas. Mas a gente não fica ali no Melquisedeque, é uma coisa estranha. Isso tudo estou perguntando por que esse autor de Hebreus, e da onde ele tira isso, cara? Ou não dá nem para especular isso? Não, isso é muito legal, cara. Uma coisa que o autor de Hebreus tenta fazer ao longo de todo o livro é mostrar que Jesus já estava pronunciado no Antigo Testamento. E que Jesus estava de acordo com o Antigo Testamento. Então, por exemplo, ele vai falar do descanso, e ele vai deixar claro que o descanso de Canaã não era o grande descanso final que o Antigo Testamento esperava. Ele vai falar da fé, por exemplo, ele vai dizer que o próprio Antigo Testamento estabelece que a salvação era pela fé, que os homens viviam pela fé, Hebreus 11. Ele vai falar da nova aliança, ele vai deixar claro que a nova aliança já era estabelecida no próprio Antigo Testamento. Então, quando ele fala de Melquisedeque, o que ele faz é tentar mostrar que Jesus está debaixo ainda da própria linhagem sacerdotal do Antigo Testamento. Mas ele não estaria sujeito à linhagem abraâmica, né, da linhagem que vem de Arão, né, levídica também. Ele vai argumentar que Jesus é de uma linhagem superior. E como é que ele faz isso? É mostrando que antes de Arão, antes da linhagem levídica, existia uma outra linhagem sacerdotal que era superior, que é Melquisedeque. Se lembra da história, Abraão vem na guerra com os reis, com despojos de guerra, e ele encontra um sacerdote que era rei. Veja, não era permitido que o sacerdote fosse rei. Mas esse homem, Melquisedeque, possuía essas duas características. Era sacerdote e rei. Ele era um homem que não tinha genealogia, que estabelecesse quem ele fosse. Aí ele recebe dízimos de Abraão, o que deixa claro que Abraão se coloca como alguém inferior a ele, o menor é que dá dízimos ao maior. Ele é profeta, esse homem era sacerdote do Deus Altíssimo, ele não era um sacerdote secular de uma falsa religião, era sacerdote do Senhor mesmo. Então você tem ali um sacerdote que tem características superiores ao sacerdócio levítico, e que é anterior ao levítico. Então ele começa a dizer, Jesus não veio debaixo da aliança levídica, porque ele vem de uma linhagem sacerdotal que pode ser remontada para antes de Levi, que é a própria linhagem de Melquisedeque. Ele vai argumentar que na mudança de sacerdócio há mudança de lei. Então você não é mais sujeito às leis do antigo pacto para ser sujeito às leis do novo pacto. Então, o modo como ele vai usar Melquisedeque parece muito complexo na primeira leitura, mas ele vai usar Melquisedeque não como um tipo de Cristo necessariamente, mas como alguém que está relacionado a essa outra esfera sacerdotal superior que é aplicável ao mesmo tipo de sacerdócio que Cristo oferece, que é um sacerdócio como ligação entre nós e Deus, mas também como rei. Né? Jesus também é rei, além de ser sacerdote. Né? Assim como nós, na Nova Aliança, somos, né, nação santa, sacerdócio real, raça exclusiva de Deus. Existe um tipo de sacerdócio especial que nós exercemos, né, um tipo de sumo sacerdócio especial que Jesus exerce, que pega aquilo que Melquisedeque foi e aplica em nós de alguma forma. É muito fascinante esses 3 capítulos de Hebreus que a gente encontra isso sendo explícito. Uma coisa, eu também aprendi que o rei não podia ser sacerdote. E depois eu fui vendo, eu quero até saber a sua opinião, mas eu fui vendo que, na verdade, podia, só que você tinha que seguir a linhagem. E aí, se você não fosse de Arão, você não podia ser sacerdote. Isso era o óbvio. Quando vem e os caras estão colocando Davi como uma figura quase messiânica, ou um proto-messias ali. Ali, Davi é claramente colocado como seria o Messias. E quando você tem o Salmo que fala que a linhagem de Davi é quase legitimando, Davi, esse rei maravilhoso, ele é da linhagem de Melquisedeque, que é rei de Salém, né? Que é o território ali que depois virou Jerusalém. É a mesma origem da palavra. Mostrando que Davi poderia ser um rei sacerdote, né? Saul, o erro dele foi querer ser sacerdote, e aliás foi esse um dos pecados que Deus tirou a mão, e Davi podia e não exigiu para si. E quando você tem o cara da linhagem de Davi, mas de Melquisedeque, você fecha o grande símbolo, porque qual é o grande símbolo? A figura de Adão, ou Adão e Eva, o casal ali,
ele é uma figura de todas as ele é um rei, que ele está no mandato cultural. Ele é um sacerdote profeta, né? O sacerdote, como você falou, representante dos homens para Deus, e o profeta é o representante de Deus para o homem. E aí isso aí vai se fragmentando em grupos, porque o pecado foi fragmentando esse elemento. E aí quando você vê em Jesus, ele reúne de novo esse elemento. Eu acho que é interessante. Às vezes eu fico assim, que gênio esse autor de Hebreus. Não, mas é que ele é lógico, foi revelado para ele, né, pelo Espírito Santo, mas ele vem assim, ele resolve um bocado de problema e fala assim, não é de Levi, não é de Arão que ele veio descendência, mas não tem problema, porque ele, por ser de Davi, vai ler Salmo 110 que você vai entender porque ele é o sacerdote. E aí tem uma coisa, eu não sei se você quer comentar isso que eu falei, Iago, mas tem uma outra coisa. O autor de Hebreus faz uma analogia com Jesus de Melquisedeque, não só da linhagem dele, mas comparando que Melquisedeque não sabe, do nada veio surpresa. Ele faz um paralelo que alguns entendiam até que Melquisedeque era Jesus. O pessoal adora jogar Jesus no Antigo Testamento, né? Aí seria Dark, hein? Eu quase fiz um vídeo de Dark em Melquisedeque, era assim, Jesus é o Melquisedeque, que é da linhagem de Jesus. É uma parada de daquele ciclo eterno ali, que é muito louco, mas tem uns que levam a sério isso, né? Porque o paralelo é tão forte de Melquisedeque e Jesus, que você fala assim, mas então, o que o autor de Hebreus está dizendo? Que o Melquisedeque é Jesus? É meio dark, ele nasceu lá, teve toda a descendência. Mas o que a gente tem é um caso claro, né, de tipo e antitipo, né, na escritura. O autor de Hebreus vai usar Melquisedeque como um tipo de Cristo, né, que seria basicamente uma revelação prévia que simbolizaria o que Cristo seria à frente, assim como o Cordeiro que era morto, né, esse era um tipo de Cristo. Assim como o sábado era um tipo de Cristo, né, do descanso que a gente encontrou nele. A Canaã era um tipo de descanso que a gente encontraria em Cristo. A gente tem o Melquisedeque como um tipo, né, de Cristo. Moisés que você falou, né? Um tipo, exato. Então a gente tem tipologia, a gente não tem Dark, certo? O Melquisedeque não era Jesus. Não entenda mal o autor de Hebreus. Se ele fosse Jesus, seria muito estranho a comparação de Jesus com ele mesmo. Né? O autor está comparando justamente porque são coisas diferentes. Mas a gente está vivendo, Iago, vamos falar um pouco menos sério aqui. A gente está vivendo numa época das conspirações. Que pelo menos seja uma conspiração meio dark na viagem do tempo, com Jesus ia ser muito louco, mano. É muito mais legal do que terra plana, vacina não presta, sei lá o quê. Pô, pelo menos essa, mano, essa era legal. Eu não acredito, mas eu respeito, porque é uma coisa... Eu não acredito, mas eu queria acreditar, né? Isso. Porque, assim, não é um absurdo das outras teorias, da teoria que Moisés escreveu sobre a própria morte, só para falar que foi... Não, todo o texto ali é de Moisés, o Pentateuco. Então tem as outras teorias mais fundamentalistas, que eu fico assim, meu Deus, mas essa é legal, cara, porque assim, mas não é. Eu sei também, concordo com você, sabia que você estragava toda uma teoria da conspiração aqui que era fantástica. Mas você sabe que, eu não sei se você deve receber também, né? Eu recebo nessas caixinhas de pergunta muito sobre... Melquisedeque é a figura que os caras gostam muito de querer uma teoria aí bem diferente. Mas você falou da tipologia, Davi também, né? Por isso que eles vão... Você tem Ruth para falar da descendência para que vai chegar até Davi e tudo mais, porque Davi tem essa referência de Cristo, né? De uma tipologia. Por isso que ele vai ser a raiz de Davi, né? Vê se você concorda comigo. Geralmente, eu também estou expondo Romanos na internet. Na verdade, no meu selo de educação. Você tem ali o seu, eu tenho o meu aqui. E a gente... E é interessante que o pessoal de Romanos gosta muito de Romanos até o capítulo 11. Porque ali está a teologia forte ali, né? Vamos dizer assim. Ali está as polêmicas, e depois do 12 em diante, ele vai aplicar, Paulo vai aplicar, e é engraçado que tem gente que agora é só aplicação, isso eu já faço, já. O cara se acha melhor que Paulo, eu mesmo aplico na minha vida,
Então tem gente que fala, não, o 12 em seguida, o 12 até o 16 é o mais importante, porque é a aplicação. Aí tem gente que coloca só o começo é importante e fica nessa coisa, sendo que o texto todo é importante. Dá a impressão que até o capítulo 10 ou 11 ali, que é a parte robusta que está nas comparações, e depois o autor de Hebreus vai aplicar. Ele vai falar muito de fé, de esperança, ele vai falar sobre a aplicação de tudo que ele falou. Você percebe essa divisão também da carta e às vezes um menosprezo para o final de Hebreus, e alguns que adoram ali o Melquisedeque, o sacerdote, os anjos, a muvuca e não quer aplicar? Hebreus vai ficando mais imperativo à medida que o texto vai passando, realmente, principalmente no verso 12, do capítulo 12. Mas veja, ainda é muito robusto. Ainda é muito robusto. O capítulo 12 é um capítulo muito robusto. O capítulo 11 é um capítulo muito robusto. Quando você olha para aquilo que está sendo apresentado acerca da fé, o que é a fé e por que a fé é tão importante, né, nessa conversa toda sobre o Antigo Testamento, né? Eu acho que a gente perde muito, a gente perde o fato de que o texto ele é uma aplicação, mas é uma aplicação ainda baseada em muita teologia. O 13 vai ficando certamente menos robusto teologicamente para muita aplicação prática. Mas veja, quando você tem todo o arcabouço de teologia de Hebreus 1 a 12 e você lê o 13, você vê muito mais do que está escrito no versículo do capítulo 13. Porque tem 12 capítulos que culminam naquilo ali. Então é simplesmente maravilhoso. É simplesmente maravilhoso. E a gente não pode prezar. Quem despreza esse tipo de parte dos livros está desprezando a própria voz de Deus. Mas é a mesma coisa de Romanos 12, 13, 14, 15, 16. Você já leu aquele começo, você entendeu? Aquilo é muito forte para falar de tantas coisas ali. Aplicação, rogo-vos, pois, que ofereça seu corpo como sacrifício. Depois de tudo que ele falou, Paulo, é forte demais. É a mesma coisa com Hebreus. Ele te leva, se só não é impactado se você não leu antes. Agora, mais uma perguntinha, Iago. Não sei como é que está o seu tempo, mas eu queria saber sobre o que o autor de Hebreus... O que é fé para o autor de Hebreus? Principalmente quando ele chega no capítulo 11, que ele começa a fazer uma lista de pessoas e ele vai fazendo paralelo com fé. Aí ele fala de prostituta. Você fica assim, caramba, ele vai fazendo paralelos do grande ao pequeno, vamos dizer assim, e vai falando muito sobre fé. Que fé é essa que ele está falando que é impossível agradar a Deus? Legal. Ele define fé, não é? Ele claramente em 11, 1 e 2 vai dizer que a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a prova daquilo que não se vê. Né? E ele vai mostrar como as pessoas encontraram bom testemunho através da fé. Ele está contrapondo isso a uma visão, não é, de obras. Nós podemos nos aproximar a Deus através da guarda da lei, de rituais judaicos, de circuncisão, de sábados, de lavagens. O que ele vai deixar claro é que é a confiança na obra realizada, é a esperança da realização daquilo que nos é prometido, que nos aproxima do Senhor. Ele vai mostrar que já no Antigo Testamento os homens tinham salvação e confirmação da salvação em santificação através da fé no Messias que viria, não é? E nós manifestamos essa mesma fé, participamos dessa mesma grande corrente de fé através da obra perfeita de Cristo Jesus. Então, fé se torna uma coisa muito importante para aquele texto, porque é a fé que ele pretende usar como um instrumento para evitar que eles retornassem aos meros fundamentos, né, aos meros leites de criança dos rituais judaicos que eles tentavam importar para o cristianismo. Uma pergunta já de aplicação. Por que você acha que a gente vive em um tempo que o judaísmo ou uma fé judaizante voltou tão forte? Cara, difícil. Por quê? Por quê? Existem algumas coisas muito atrativas no tipo de cristianismo judaico, né? Você tem muito ritual a ser vivido e explicitado, então a gente vive numa época muito mística, onde a gente gosta de mover o mundo espiritual, e o judaísmo fornece para a gente uma série de rituais externos que podem vir para simbolizar algumas coisas.
você tem um próprio desprezo à graça, né? A ideia de que Jesus fez tudo, que a gente só recebe, sempre dá vontade de fazer uma coisinha a mais para ver se a gente garante, né, a salvação. Existe uma própria visão ruim entre a relação entre as alianças, que faz com que as pessoas acreditem que a gente ainda guarda cerimônias judaicas, celebra festas judaicas, ainda traz para a igreja elementos judaicos, né, e faz uma leitura muito normativa do Antigo Testamento. Claro, o Antigo Testamento é histórico, 100% histórico, totalmente didático, mas ele não é mais normativo. Né? O texto diz em Hebreus, com a mudança de sacerdote há uma mudança de lei. Né? Então a gente não vive mais o Antigo Testamento na normatividade que era vivida pelos israelitas. Né? Mas infelizmente há um tipo de leitura. Infelizmente a teologia da prosperidade acaba fazendo isso também. Parece que não. Mas há uma pregação de prosperidade nacional para Israel que é individualizada para o crente da nova aliança de forma arbitrária. E que muitas vezes faz com que pastores da prosperidade queiram retornar esses rituais judaicos como forma de apresentar as próprias bênçãos que eram físicas, que eram dadas a Israel e que não são mais físicas para o povo da nova aliança. Você é mais não teonomista ou mais a lei como um grande incentivo à santidade? Eu não sou teonomista, eu não acredito na teonomia. Assim, o nome teonomia, né, é lei de Deus. Então todo mundo acredita na lei de todos nós somos teonomistas. Né? Não, você sabe o que eu estou perguntando. Estou perguntando teologicamente. Não estou falando para você, eu estou falando para o... É que nem quando eu falo que eu não sou fundamentalista, eu falo. Estou falando do fundamentalismo norte-americano, não o fundamentos da palavra de Deus. Eu sei o que você está fazendo. Assim, a gente faz isso para não... Todos nós somos pentecostais, todos nós viemos do Pentecostes. Né? Agora, quando você fala isso, você se relaciona a um tipo específico, né, de fé. Todos nós somos teonomistas, obviamente. Nós cremos na lei de Deus e na aplicabilidade da lei de Deus para hoje. A pergunta é como. Né? A minha pergunta é, a lei moral ou ela... Não, a lei moral permanece, a gente, é mandativo. Uhum. Eu não acredito em tripartição da lei. E nisso talvez eu divirja muito dos presbiterianos. Né? E tá aí, um ponto que os teonomistas perceberam. Né? Falar de tripartição da lei, para mim, não é exegeticamente correto. Eu sei que muitos teólogos muito melhores do que eu vão discordar disso e vão crer em tripartição da lei. Mas eu não acredito nisso. A lei moral, cerimonial e civil, apenas a cerimonial e a civil caíram, a moral permanece inaterada e tudo mais. Eu acho que essa é uma tentativa, é um esforço muito, muito bom, né, por parte de muitas pessoas, de tentar interpretar como a gente lida com o Antigo Testamento, mas eu não acho que é a melhor posição que a gente tem à disposição hoje. Me parece muito mais saudável e coerente com as exegeses do Novo Testamento de forma geral, falar de que a lei, como uma unidade, né, deixou de ser normativa, mas ela, como uma unidade, permanece didática. Então, Deus falou no Antigo Testamento, Deus expressou no Antigo Testamento, trouxe a lei para o povo de Israel, e a gente tem o que aprender daquela lei. Então, existe uma série de equivalências que a gente faz, uma série de princípios normativos e princípios didáticos que podem ser encontrados ali, e muitas vezes aquilo que presbiterianos, normalmente reformados, mais sangue puro que eu, chamam de lei moral, seria o que a gente chamaria de princípio didático de certos textos do Antigo Testamento. Ia ser fundamentalmente a mesma coisa em muitos momentos, né? Mas que, na verdade, digamos assim. Só para ter um presbiteriano concordando um pouco com você, e que, na verdade, é o que o autor de Hebreus faz. Ele pega os princípios da cerimônia, que, teoricamente, se a gente for dividir 3 partes, teria caído. Para que ficar gastando tempo com isso? Já caiu. Tá? Não. É importante você entender o princípio. Se você só põe que caiu, você não vai dar o valor de Jesus que ele merece. Então, é interessante que, pelo menos, o autor de Hebreus não faz muito essa distinção. Eu sei que meus amigos presbiterianos vão ficar bravos comigo. É que eu gosto de sempre defender assim, vários lados. Assim. Eu sou batista, então os presbiterianos não se importam comigo. Ele é presbiteriano. Vamos brigar com o Marcos. Nada. Não quero nenhum inimigo, não. Cara, nessa live, não. Não, mas antes de você ser batista e eu ser presbiteriano, a gente tem a nossa consciência diante da palavra, a nossa busca aqui e paciência. Eu não estou aqui para agradar, eu estou aqui para tentar entender a Bíblia.